Aquela história de se você é de esquerda, se você não é de esquerda até os 20 anos, você não tem coração, e se você é de esquerda depois dos 30, você não tem cérebro. Tem essa frase que todo mundo brinca, não lembro de quem era, mas enfim. Algum tempo atrás, o deputado Nicolas Ferreira, ele chamou o Lula da bancada da ONU, né? Ele não estava no boteco, ele estava exercendo a profissão dele e disse que o Lula era ladrão. Bom, ele está sendo processado, investigado do STF por isso, né? Mas o próprio STF, o TSE, melhor dizendo, entendeu que o Lula chamar o Bolsonaro de genocida é liberdade de expressão. Aí você fala, mas como é que eu entendo um negócio desse? Mas o Lula não é ladrão? A justiça já o inocentou? Não é verdade que o inocentou, mas tudo bem. Mas o Bolsonaro é genocida? Ele foi condenado por isso? Bom, mas o Lula é presidente? Mas o Bolsonaro também era. Como é que você entende um negócio desse? Como é que a gente consegue ter algum tipo de coerência em relação a isso? Outro dia, a deputada Júlia Zanatta foi chamada de xenófoba e processou a pessoa que o chamou e perdeu. Como é que bom, mas enfim, aí então xenófoba pode chamar, ladrão não pode, mas genocida pode. Enfim, então a gente começa a concluir que depende de quem chama e de quem é chamado. E esse é o grande problema da vitimização, como você colocou, porque ela não coloca o limite na lei, como a gente está falando. O limite não está em quem fala, o limite não está na lei, o limite, em tese, está no outro. Ou em quem tem o poder de dizer isso não é, o juiz. Nós deixamos ao juiz o arbítrio completo das escolhas e na vítima a possibilidade de dizer, opa, me senti ofendido, acabou. Eu acho que o judiciário é de esquerda no Brasil? Eu acho o judiciário... A maioria é de esquerda, como os jornalistas? Eu acho que a gente pode... Tem, com certeza, a maior parte dos jornalistas é de esquerda. Os juízes eu diria que não. Mas a gente pode também dizer que no Brasil a gente tem um establishment de esquerda. Ou seja, a esquerda está há décadas no poder, e não é no poder político apenas no governo. A esquerda está dentro das universidades, ela está dentro das ONGs, ela está dentro das associações. A esquerda ela tem um trabalho de muitas décadas. Então, quando, por exemplo, você entra na escola e sai de lá falando indígena e não índio, quando você vai para a universidade e começa a falar em racismo ambiental, que é outra coisa que não existe, né? Aliás, não existe mesmo, esse não mesmo. Mas tem implicações incríveis, né? A gente teve agora o negócio de Mariana, e a gente viu aí a quantidade de bilhões que foi entregue para recuperar árvores, e uma pequena parte disso foi para a vítima, para as pessoas que eram vítimas ali de todo aquele desastre. Então, enfim, o ponto é que a gente tem no Brasil, há muitas décadas, um ecossistema formado pela esquerda que se tornou cultural, e essa cultura, ela passeia pela nossa cabeça. Qualquer um de nós, eu me formei em letras, né? Eu fiz letras aqui na USP, e eu me lembro que eu descia ali no Grêmio, eu estava lá contra burguês, voto 16, PSTU, não sei o quê, as bandeiras todas hasteadas no Grêmio, né? E você ser de esquerda é bacana, porque você é jovem, tem todo esse ritual, né? De alguma forma o jovem ele já é formado dentro desse ambiente, então quando ele se torna juiz, não é que ele vota na esquerda necessariamente, mas ele está dentro de uma cultura que o formou para a esquerda. E aí ele comete ou repete esse tipo de visão. É um pouco isso que acontece. Quando a gente fala em esquerda ser favorecida por esse tipo de subjetividade do discurso, ou pela possibilidade de apontar esse está errado e aquele, a esquerda usa isso com certeza, absoluta politicamente, porque é muito confortável. Veja, Ferri, olha o conforto que não é você poder chegar e falar assim, eu sou um político, e eu digo assim, o meu discurso, ele está certo, então se eu chamei o cara de gordo, eu estava brincando, não é? Quantas vezes o Lula não fez isso, tá com o Dino? Não, mas ali eles são amigos, está tudo certo, não é? Então, é muito confortável eu poder fazer qualquer discurso
e eu ser imune, eu sou café com leite, né? E dizer que todos os discursos do meu adversário são criminosos, fascistas, extremistas, etc. É confortável. É uma forma de eu dizer, só eu posso falar. O outro não pode, porque o outro é um criminoso, o outro é um fundamentalista, ele é extremo. Bom, então só eu posso falar. Então eu estou feito na política. É tudo que um político quer, só ele fala. Isso é, claro, autoritário, mas é conveniente. Então, a política de esquerda utiliza isso. Mas por que isso está enraizado no judiciário, no jornalismo, etc.? Porque nós temos no Brasil uma cultura de esquerda formada pelas universidades e todo esse ecossistema, financiamento de ONGs, etc., dinheiro circulando para fazer pesquisas contra a desinformação, contra ódio de determinadas pessoas específicas e assim por diante. Isso hoje está sendo melhor visto, mas isso sempre aconteceu no Brasil. Qual que é a tua opinião, assim, na tua opinião, as maiores ameaças para a liberdade de expressão no Brasil hoje? Bom, acho que... Existe liberdade de expressão no Brasil? Eu acho que essa já começa por aí, né? Eu acho que hoje existem tentativas de você exercer a sua liberdade de expressão. Muita gente chega para mim e fala assim, ô Marcília, não tem censura no país. Isso daí que você fica falando, tem censura, isso é balela, porque eu vejo você o dia inteiro falando disso. Né? Então se você fala, como é que tem censura? Eu sempre respondo, o duro é que você não sabe o que eu não falo. A censura se mede pelo que eu não falo. Então, tem liberdade de expressão no país? Tem, mas você consegue falar o que você quer sem medo? De quem você quer sem medo? Se eu começar a citar alguns nomes aqui e adjetivá-los, haverá conforto geral? Será que a gente está nesse lugar de democracia? Não está. Não está. E vai piorar. E sabe por que vai piorar? Porque a gente estava conversando sobre os inquéritos das fake news, eles começaram em 2019. 2019. Então pensa só, uma criança que em 2019 tinha 13 anos, tá? Hoje ela está com 18 para 19, está na universidade. Essa criança de 13 anos teve toda a vida intelectual dela dentro de um momento em que nós temos no país um judiciário promovendo exceção, sobretudo a partir da Suprema Corte. Esse cara entra na universidade e vai ter diálogo com os professores que a gente sabe o que vai ser dito a ele. Que é tudo bem, que está tudo certo, né? Que queimar livro está tudo tranquilo, que tudo bem o judiciário mandar destruir livros. Olha só, a gente teve esses dias uma decisão de destruir livros. Né? O Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, mandando livros serem recolhidos porque tinham conteúdos misóginos e etc., que ofendiam a minoria LGBTQIA+. O Dino, que deu a decisão, foi um que, outro dia, durante um voto, tinha comentado que achar que chamar o outro de fascista era parte do debate. Então, como é que uma pessoa pode dizer que chamar alguém de fascista é parte do debate quando a ofensa é a determinados grupos LGBTQIA+, não sei o quê, aí tem que mandar recolher o livro. E como é que eu posso entender quem defende que recolher livro é errado? Não pode. Muita gente também, intelectuais, não, é verdade, essa vez o Dino se cedeu, recolher livros por conta de os livros têm que ser publicados independente do conteúdo. Tá, mas aí as postagens de redes sociais, dependendo do conteúdo, devem ser excluídas e as pessoas que postam banidas das redes sociais. Aí essa pessoa, como é que eu consigo conciliar essas incoerências? Não consigo. Então é um pouco isso. A gente está na mão da incoerência, a liberdade de expressão, ela fica refém desse tipo de subjetividade. Existe? Bom, hoje existem essas tentativas, mas como eu falei, essa criança que tem 13 anos tem agora 18. Como é que ela vai terminar a faculdade? Liberdade para ela vai ser o quê? Né? Outro dia eu vi um empresário, ele falou para mim que ele foi para a China e que um menino disse para ele assim, olha, para mim eu abro mão da minha liberdade, pela harmonia social, tô tranquilo, não tem problema. Claro que ele abre mão, ele não sabe o que é liberdade.
Ele nunca experimentou aquilo. Eu abro tranquilamente mão, posso dizer aqui para vocês, que eu abro mão de uma mansão de 5.000 metros nas Bahamas. Nunca tive, não tenho a menor chance de eu ter. Então eu abro mão, tranquilo. Então, assim, como é que a gente faz? Será que os nossos jovens no futuro não abrirão mão também da liberdade?